vou dar já uma avançada nessa história toda, né? Vamos para o momento do atrito, onde aconteceu a ruptura, onde muitos bolsonaristas chamam você de traidor, né? É. E a gente quer saber qual é o seu lado, qual é a sua versão a respeito do rompimento, da ruptura entre o federal de Bolsonaro, na Paraíba, Júlia Lemos, e a família Bolsonaro. Especial os filhos e Olha, o a prefeito. história é muito longa porque ela vem de muitos detalhes. Eu nunca tive um problema com o Bolsonaro. Agora, eu desconheço alguém que até a época já no segundo turno tivesse tanta liga, fosse tão confidente de Bolsonaro, de coisas íntimas, de conselhos políticos, de planejamento, mais do que eu. Basta que eu lhe diga que uma das pessoas mais próximas de Bolsonaro, foi Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano é um dos homens mais íntegros, mais corretos, mais espiritualizados que eu já conheci na vida. Eu gostava muito de Jair, muito, mas Bebiano amava Jair. Ele amava Jair. Foi o que morreu, não foi isso? Ele amava Jair feito um pai. Você vê que a carta que foi divulgada dele é uma carta de amor, aquilo ali. E Bolsonaro disse, olha, Júlia, primeiro contato, né? Pra você ter ideia, aquela música, você lembra daquela música Muda Brasil? Quem levou a pessoa pra lá que fez essa música fui eu. Você vê a importância do negócio. Aí ele fez, Júlia, isso já era como é caminhando as coisas, né? O gabinete de Jair em si, os assessores, não queriam que Jair saísse presidente, queriam que ele saísse senado, porque tinham medo dele perder a eleição e todo mundo perdeu emprego. Estou falando aqui de coisas reais, tá? Que o povo não entende, não sabe. E aí ele fez, tem um pessoal lá do Rio que está querendo me ajudar. É um advogado, é um empresário, mas Jair sempre foi muito cuidadoso com o empresário. Ele é muito pé atrás com tudo. Mas tem um advogado. E Bebiano, 2 anos antes, tinha mandado uma carta para ele, para o gabinete, mas ninguém nunca tinha lido. Veja quando as coisas têm que acontecer. Aí, através dessa pessoa, que é um milionário que tem no Rio de Janeiro, conheceu o Bebiano. E Bebiano era um cara de vida simples, mas de um network de amizade só da gente da alta, e só primeira linha. Ele só conhecia gente primeira linha. Ele era muito conceituado. Só para você ter ideia, ele tirou a faixa preta junto com o ministro Fux. Você vê que o nível de amizade dele era muito alto. Paulo Marinho, não esqueci o nome do advogado agora, que é um dos mais brilhantes advogados que tem no Rio de Janeiro. Inclusive o advogado que defendeu Jair naquele processo do Supremo foi indicação do Bebiano, todos fazendo gratuitamente. Bebiano era um cara, bicho, iluminado, não era desse mundo, não. Aí, quem foi que Bolsonaro botou para fazer a sabatina em Bebiano? Eu. Bebiano, eu cheguei umas 9 horas da noite lá no gabinete, tava Bebiano me esperando. Rapaz, foi amor à primeira vista. Cara sincero, verdadeiro, se tornou um irmão de barriga diferente. Não é à toa que Bolsonaro, quando a gente assumiu o PSL, que na realidade fui eu que levei Bolsonaro para o PSL, né, que Bivar não queria o Bolsonaro, e já sabia mais ou menos, que Bivar é muito experiente, né, tinha algumas características que Bivar olhou, tanto é que mandou a Bolsonaro assinar um documento, nesse documento tem tudo que se ele fizesse não dava esse problema que tem. Que era um termo de compromisso, quando a gente assinou em Pernambuco, no dia 5 de janeiro de 2018. Aí eu apresentei Bebiano, Jair, o cara é primeira linha. Aí Jair foi ficando mais amigo dele, ele cuidando da... Quem era o advogado de Jair? Era aquele Fred, aquele cara que parece um vampiro. Aquele cara que, né, que mente mais do que o homem da Copa. Que Queiroz estava na casa dele, ele disse que não estava, que é um trambiqueiro. Aí foi o que aconteceu. Bolsonaro foi e começou a andar com Bebiano. E Bebiano começou das economias dele ajudar, do jeito que eu fazia. Então a gente se tornou, era um braço direito e o braço esquerdo. Bebiano cuidando da parte jurídica e eu cuidando da parte política. Foi o que aconteceu. Chegou a questão do partido. Já queria garantias jurídicas que hoje ele não tem no PL. Então eu fiquei como vice, Bebiano ficou como presidente e eu me lembro como fosse hoje, Bebiano ligou e disse, Júlia, não minto, Júlia me chamava Jair, Rabugento, tu acredita que Jair quer botar fulano como presidente do partido, que era um cabo que tinha menor condições, não tinha condições, era uma espécie de jagunço de Jair. Aí eu disse, diga a Jair aí, que o presidente do partido é você. Ele disse, tu é doido, cara, eu vou dizer, diga a ele que eu estou dizendo que o presidente do partido é você. Aí ele disse, capitão, Juliano tá dizendo aqui que era melhor se meu partido está em ordem, tá beleza. Então, assim, esse era o nível de liga que eu tinha com o Jair. Nunca tive um problema. Quando teve a facada... Dia 6 de setembro. Quando teve a facada, tá? Foi quando apareceu o Carlos Bolsonaro ali. Aquela questão de fazer a campanha com aquele negócio bem humilde, aquilo é tudo mentira.
Aquilo era feito, divulgado para dizer que era daquele jeito. Agora, eu provo por arquivos, fotos, imagens, vídeos, conversa de WhatsApp, que não era aquilo ali, tá? Eu sei quanto se gastou, inclusive, na pré-campanha de Jair. Sei Não tudo. foi o valor que foi de 1 Não, milhão, não. aquilo é tudo conversa. Aquilo é tudo conversa. Aquela historinha que tem ele com a poncheira na boca bebendo, ajeitando. Foi marketing. Aquilo existia para passar a imagem que era uma coisa franciscana. Mas por trás tinha doações, tinha pessoas que faziam as coisas, tá? Bolsonaro é um cara simples ou não? Ele é um cara simples. Ele é um cara simples. Ele é um cara de... Bolsonaro não é um cara de luxo, tá? Agora é porque é a natureza dele. Agora ele é omisso diante dos erros dos filhos. Ele finge que não vê nada. Falta pulso, é? Não é pulso, cara. Eu acho que existe dívidas ali. Esse é um assunto que eu não gosto de entrar, mas assim, a mãe de Carlos Bolsonaro era vereadora. Depois Bolsonaro quis tirar ela e até espiritualmente eu acho que isso tem um efeito, sabe? Botou Carlos Bolsonaro para ser vereador e, cara, aí são assuntos assim que eu conheço, sei do que se trata, é indelicadeza eu falar. Seus problemas começaram com os filhos dele, não é isso? Na realidade, assim, eu, como era neófito na política, eu não entendia que ciúme de homem na política é pior do que de mulher. E eu também não sabia que quando você ama Jair, não tem problema. Mas quando Jair ama você, aí é bronca. A minha história é muito grande. É coisa de livro mesmo. Eu tenho detalhes, eu tenho tudo. Fica à vontade, é 2 horas. Não, mas é muita coisa. Mas assim, eu passei a ter muita influência. Só para você ter ideia, em uma conversa na casa de Paulo Marinho estava presente somente, não tinha muita gente não, mas era somente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, General Mourão, General Heleno, Bebiano, Flávio Bolsonaro, e mais outras pessoas lá, e ali já assim, finalizando já o segundo turno, né, para que se decidisse quem seria parte do governo. Eu seria o líder do governo, o primeiro líder do governo. Os meninos, quando souberam, o Onix chegou, o ministro Onix para mim disse, rapaz, está tendo problema aí, o presidente acha que não vai ser tu líder, e tinha acertado, porque os meninos disseram que seria muito poder para mim. E tu sem esperança nenhuma ser o líder de governo? Não, Bolsonaro dizia o seguinte para mim, Bolsonaro era um cara que, eu me lembro que Bebiano conheceu um cara que foi o braço direito, as pernas, tudo de cola na campanha. Era o cara que providenciava o avião de cola, andava tudo. Ele conheceu o Bebiano e fez, olha, Bebiano, cara, via que Bebiano estava sendo uma espécie dele. Disse, olha, quando a expectativa de poder chegar, quando chegar a expectativa de poder, você vai ver que vai aparecer gente de tudo que é lado. Aí começou, tinha uma expertise de uma campanha presidencial e realmente aconteceu tudo isso. Aí Bebiano ficou angustiado e disse, Júlia, Rabugento, eu tô ficando com medo de... Cara, eu tô preparado para tudo, menos para ser deixado para trás, o que eu tô fazendo. Ele deixou a vida dele. Aí eu disse, cara, vamos conversar com o Jair. Porque até aqui, eu tinha uma intimidade com o Jair, que é negócio assim, de tu ficar besta. Era uma coisa impressionante o nível de intimidade que eu tinha com o Jair. Quando eu não lembro de Jair depois da eleição, eu lembro para trás, eu tenho muitas memórias boas. Sabe como é que é? Era cachorrada mesmo, brincadeira. Jair, era mais te fuder, Juliana, era onda. Eu vejo essas pessoas circulando, dizendo que é de Jair. Ah, meu Deus, Jesus Cristo, não é ninguém. Eu conheci particularidade do presidente de que se conta amigo íntimo, tá? E ele confiava em mim. Eu me lembro que uma vez eu brinquei e disse, rapaz, que meu pai não sabe a amizade que a gente tem, porque nem que meu pai tenha uma amizade dessa. A gente ficava até tarde da noite na casa dele, tomando naqueles copos de geleia, olha o filé. Aqueles copos de geleia, vinho, daqueles vinhos de 8 conto. Conversando, tal, às vezes ia comer uma pizza. Eu nunca vi Jair beber. Na primeira vez que eu vi o Jair beber 2 taças 2 copos de cerveja, ele dormiu num lugar assim. Então era um cara, bicho, eu não tinha ressalva, eu não tinha por que não acreditar naquilo ali. Só que eu não conhecia um problema. Os conflitos familiares, que eram muito grandes. E quando os meninos apareceram pós-facada, aí tava Juliano Lemos no meio do... Pra você ter ideia, a facada foi na sexta, na segunda-feira eu cheguei no hospital. Por que eles apareceram pós-facada? Aí você vai entender. Quando eu vi Carlos Bolsonaro umas 3 vezes em 3 anos. A primeira vez que eu conheci Carlos, rapaz, um cara muito gentil. Um cara até com um jeito de pessoa muito pacífica. Depois foi que eu vim notar, quando eu fui pesquisar, que ali tem característica de um psicopata.
porque você é um cara agradável e tal, mas você é um cara que fica, tá entendendo? E antes de entrar esses conflitos, eu via que ele atacava muita gente, botava apelido em gente, tudo aquilo ali era coisa dele. Só comigo não, por quê? Porque eu estava servindo ao pai dele, tá? Nós que somos daqui de Campina Grande, eu digo Campina Grande porque Campina Grande é uma cidade fora da caixa, né? Nós temos a cultura do trabalho, a gente não, é difícil ver um campinense reclamar das coisas, né? Só dificuldade, a gente vai para cima. E Bolsonaro, e qualquer pessoa de fora, quando vem para cá, diz, ó, como o povo é hospitaleiro, e Jair gostou de mim desse jeito. Tu sabe, Jair é um cara tão desconfiado, meu irmão, que você não tem ideia. O cara dormia na minha casa, bicho. Comendo cuscuz lá em casa, comendo mulher fazia, dormia na cama da minha filha Juliana. A Copa de 2018, ele tá na minha casa, só eu e ele, eu com a bandeirinha na mão assim, na humilde, ele sentado de lado comigo. Então, assim, era um negócio que não tem, ó, juntando esse povo todinho aí que se diz ser bolsonarista, não é nada, cara, dentro do que eu vivi com aquele cara, entendeu? Aí, Bolsonaro aí sim, aí a gente foi conversar com o Bolsonaro e o Bebiano. Bebiano angustiado disse, Jair, capitão, que ele gosta de chamar de capitão. Eu disse, Jair, Bebiano tá angustiado, cara, vamos falar. A gente marcou num restaurante lá da Câmara, só eu, ele e Bebiano. Aí Bebiano desabafou, disse, aí aconteceu isso, escutei isso. Nós tivemos durante a campanha muita proposta financeira, eu sempre dizia a Jair, eu nunca menti para Jair, cara. Uma mentirinha, nada. Né? Nada, zero. Me lembro que uma cara soltou, antes que eu esqueça desse negócio, eu vou contar essa história. Aí a gente foi para lá, conversou com ele, aí Bebiano abriu o coração, eu me lembro que Jair ouviu, escutou tudo, aí fez, cara, um general não vence guerra com um sargento engomadinho. Só vence guerra com um sargento melado de barro. Vocês são meus 2 sargentos. Diante de Deus aqui. Tô dizendo, Deus é testemunho que eu tô dizendo. Pegou no meu braço e disse, eu tô na tua mão e tu tá na minha. Vamos subir a rampa junto, porra. Julian, tu não se preocupa não que tu vai ter o melhor emprego. Eu nunca pedi nada. Você vai ter o melhor emprego do governo. É abrir a porta do presidente. Pelo nível de confiança que ele tinha. Se você me perguntasse naquele tempo que abrir a porta, não sei, não. Hoje eu sei. Ô, Julian, essa desavença que houve com a família de Bolsonaro e Bolsonaro, houve também algum cargo ou algum ministério que foi prometido e não foi cumprido? A mim? Sim. Não, de maneira nenhuma. Nunca foi prometido nada, nunca teve isso. Na realidade, eles criam muitas narrativas, tá? Assim, você pode reparar. Bebiano foi acusado de passar informações para a Globo. Depois pegaram uma foto, uma vez eu estava no B-Hotel em Brasília, quando chegou o Bebiano, era um cara que era muito próximo do presidente, era natural que algumas pessoas se aproximassem. O maior exportador de carne, veja a loucura da galera, negócio de louco. O maior exportador de carne do Brasil, se eu não me engano, os árabes. E tem um moído da carne, que o boi tem que morrer pro lado, aquele negócio todo e tal. E esse pessoal fez uma visita a gente. No meio da galera veio um cara de turbante. Eu não sei, eu não entendo, meu irmão. Eu entendo de Campina Grande, meu irmão. Aí chegou um cara de turbante, aí tirou uma foto. Essa foto foi levada para Bolsonaro porque estava eu e Bebiano envolvidos no negócio da facada. Porque, meu irmão, é só conspiração. Criaram até uma tese que você e Bebiano estariam envolvidos. Meu Jesus. Se eu tivesse dado uma facada em Bolsonaro, não era facada, era peixeirada, que eu sou daqui da Paraíba, não tem nada a ver. Então, assim, deixa eu te falar. Aí foi ter matado. É só loucura. Então, assim, e começou a ter muito problema. Bolsonaro, ainda fragilizado com a questão do atentado, eu também dou desconto, sabe? Já não era bom da cabeça. E aquele moído ali em cima, aquele negócio todo. E Carlos foi pra cima de Bolsonaro como se fosse um ídolo. Um negócio de doido. No tempo da eleição, eu me lembro que eu perguntei uma vez, Jair, quando eu conheci Carlos, né? Gostei muito de Carlos. Inclusive, pra você ter ideia, o meu Twitter, eu abri porque Carlos disse, cara, abre teu Twitter. Tu não tinha. Eu não tinha Twitter. E eu me dava super bem com ele. Tem foto minha com ele na praia, sem camisa. Eu gostava dele demais, bicho. Do nada, começou o moído dele. Do nada, assim, mas o que você fez? Nada, eu não fiz nada. Aí, quer mal dele? Não, também não quero, eu só quero que ele me esqueça. Tem um desejo, sabe como é assim? Problema com o Bolsonaro. Eu não tenho raiva daquele povo, não, bicho. Eu não sinto nada. Eu só fico triste porque pelo que a gente criou, né? Mas também acho que era direito de Bolsonaro dizer, cara, ó, por exemplo, bicho, foi bacana, você me ajudou até aqui, me dá uma mergulhada. Há um desejo de uma reconciliação. Deixa eu te falar. Não é que existe. Eu nunca tive assim uma ruptura com o Jair. Pelo contrário, a última vez que Jair me chamou foi em setembro de 2019 lá.
Fiquei até um pouco chateado porque entrei pela porta de trás. No mínimo ele com medo dos meninos saber. Tive uma conversa com ele, não foi mais o Jair Bolsonaro que eu conhecia. Sabe quando você namora com uma pessoa e depois volta e não quer mais? Pronto. Não quero o mal dele, queria muito que ele acertasse. Eu acho que Jair vive um inferno astral muito grande, conflitos ali, irmão, que eu tenho noção do que seja, mas assim, lá no fundo, eu tenho um misto de pena do povo brasileiro e dele. Porque não é aquilo que ele pegou sobre as costas dele, aquilo é uma cruz. O Palácio do Planalto, aquilo ali é um negócio, irmão, aquilo é a pirâmide do Egito, aquilo ali é um negócio surreal. E, infelizmente, ele não tem uma capacidade de articulação política. É zero. Mas você viu isso agora? Como é que foi antes? Não, Quando mas você ele não era apoiava? presidente. Por exemplo, eu não era deputado. Uhum. Se você reparar, minha maturidade como político foi absurda. Foi aprendendo, vivendo. Assim, meus princípios, a minha experiência de vida. Eu acho que faltou, talvez, experiência de vida nos meninos de Jair. São pessoas ausentes de qualquer tipo de empatia. Eles não. Se eles pronto, ele não gosta de você. Pronto, se eu não gosto de você, eu vou cortar até a roupa e eu não lhe ver. Mas também não vou lhe perseguir. Se eles de repente se sentem, não é intimidade, não. Eles querem simplesmente lhe aniquilar, de alguma forma. Mas Jair não é assim. O próprio Jair Bolsonaro, ele não é assim. Mas ele não controla a influência dos meninos sobre ele. E Carlos Bolsonaro é assim, deixa eu te falar. Como foi que foi feita a demissão de Bebiano? Jair ficou com... Bebiano ia sair deputado federal, Carlos botou terra. Depois, Bebiano foi para ser ministro, foi a indicação que mais demorou, pode reparar, mais demorou. Quando Jair nomeou Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro fez somente o seguinte, sumiu 3 dias, tirou a senha de rede social tudinho, e lá no fundo, era uma maneira dele chantagear o pai, ou de se matar, ou de fazer uma loucura. Ninguém entende não, mas é isso aí. Tá? Já falei e digo isso na cara de todo mundo. Que é internamente a mídia também não Não, tem acesso aí a isso. entrava Jorginho, que hoje é ministro, que é quem controlava mais os sentimentos de Carla, aquela coisa toda. É uma história bem... Enfim, Conturbada. que já não tem controle. E eu me lembro que o primeiro ataque que Bolsonaro, Carlos Bolsonaro fez a mim, eu fui na sala do presidente, entrei sem nem bater. Jair, olha isso aqui. Ele fez, cara, não responde, eu não tenho controle, me deu pena. Aí eu disse, aí, eu vou sair fora, esqueça aquele negócio da indicação de ser líder do governo, eu vou ficar diante de Deus aqui, eu vou ficar no meu lugar, se você precisar de mim eu tô lá. Mas eles não pararam. Pois é, vamos aqui à interação do